Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você já conhece o nosso canal, mas ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, torne-se membro para dar uma força aqui para o nosso trabalho. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você conhecer os meus livros e a Escola da Tradição Primordial. Bom, o tema desse vídeo é um tanto polêmico, né? Foi uma sugestão do meu amigo Matheus Tiburcio, lá do canal Sic et Non, a quem eu agradeço pela amizade e pela constante colaboração e envio um abraço fraterno. Vocês já sabem que há muitas acusações dirigidas à maçonaria por muita gente que tenta construir o próprio nome em cima de fábulas, de mentiras, de alegações sem base nenhuma. E no Brasil, esses fabulistas estão avançando e temos também fabulistas estrangeiros ganhando terreno. Um desses fabulistas é o padre Ripperger, cujo nome significa estripador em inglês, né? É um exorcista norte-americano que não tem nenhuma vergonha em contar grandes mentiras em tom de verdade solene, né? Aqui no canal nós já desmascaramos algumas coisas, como no vídeo sobre os testemunhos falsos de pretensos ex-maçons, mas essa é uma tarefa que nunca acaba, né? Parece que quanto mais absurdas as alegações e que quanto mais estúpidas as ideias, mais as pessoas se sentem tendentes a acreditar. Bom, antes de tratar sobre as alegações do padre, vamos dar aqui uma geral sobre as acusações que são feitas contra a maçonaria. A acusação básica, né, é a de que a maçonaria é parte de um plano demoníaco para destruir a Igreja de Roma e a civilização cristã. Ou seja, de que o motivo fundamental para a existência da maçonaria seria uma imensa conspiração contra o cristianismo, né? E a base disso são as diversas condenações de diversos papas de Roma contra a maçonaria. Ironicamente, a maçonaria foi condenada em muitas épocas pela Igreja Romana justamente por defender o direito dos protestantes e de todas as outras religiões, que não a católica romana, em existir e em exercer em paz as suas crenças. E hoje os protestantes, especialmente os neopentecostais, né, se juntam ao coro de condenadores da maçonaria, sem terem aí a mais remota ideia das origens das condenações e das fábulas que eles repetem. Parte do material dessas fábulas, né, está nas criações do Léo Táxio, que as fez com o intuito de zombar da credulidade dos cristãos. Infelizmente, o Léo Táxio ele estava certo, né? Grande parte dos cristãos continua a acreditar nos absurdos que ele criou, mesmo ele tendo revelado que o objetivo era justamente o de zombar da credulidade dos cristãos e mostrar que qualquer absurdo, né, como uma assembleia de adoradores de um bode falante, sacrifícios de virgens e outras coisas absurdas, como a visita do próprio diabo, eram engolidas com facilidade pelos cristãos. E até hoje tem gente falando aí em transfusão de sangue de bode, sacrifício de filhos e outras insanidades do tipo, como o próprio padre Ripperger, né? E diante dessas acusações todas, né, é preciso pontuar algumas coisas de modo muito calmo, muito sereno e muito objetivo, né? A primeira delas é quais as fontes, né? Em quais rituais maçônicos se encontram essas coisas? De qual rito? Qual o ano da edição do ritual? E qual a instituição maçônica que o publicou? De que grau trata esse pretenso ritual?
né? Então, sem que haja resposta objetiva e clara sobre essas perguntas bastante simples, né, nós já podemos dizer com grande tranquilidade que se trata de uma farsa, de uma alegação sem provas. A maçonaria se conduz por meio de seus rituais oficiais, né? Esses rituais eles são conhecidos há séculos. Há cópias deles em museus, em bibliotecas públicas, reproduções em livros de história e, inclusive, na própria internet, né? Os rituais oficiais trazem sempre o nome da instituição maçônica que os publicou ou para a qual aquele ritual se destina, da editora, do rito ao qual ele pertence, a que grau ele pertence, né? Então, os rituais em uso na Inglaterra, por exemplo, eles podem ser adquiridos livremente na internet, na editora Lewis, né? Então, rituais mais antigos, históricos, podem ser solicitados em diversas editoras, tanto os textos como em belas edições em facsímile. Então, se alguém diz que a maçonaria, entre aspas, assim, de modo genérico, faz uma ou outra coisa, cabe perguntar a qual instituição, potência maçônica ou obediência maçônica a pessoa está se referindo, né? A qual rito e a qual grau a pessoa está se referindo. Então, quem alega tem a obrigação de provar as suas alegações, né? A maçonaria ela é composta de muitas instituições diferentes e grupos diferentes que podem ou não se reconhecerem entre si. Então há grupos também falsos, né? Então, se eu afirmo que a maçonaria faz algo, eu devo mostrar a qual grupo eu estou me referindo. E não adianta usar livros acusatórios ou dizer que o autor A, B ou C falou. É preciso mostrar um material oficial, aquele que reflete as posições oficiais da instituição envolvida, né? Ora, se eu quero saber o que a Igreja Católica Romana faz na missa, então eu devo buscar o missal romano, o oficial, né? E ler lá o que é que se faz e se diz na missa católica romana. Não adianta eu dizer que eu ouvi falar que a vizinha da colega, da prima da minha vizinha ouviu o padre de algum lugar distante e desconhecido, de uma paróquia sem nome, fazendo, né? O que a Igreja Católica Romana tem como ritual da missa é o missal romano e ponto final, né? O que as instituições maçônicas usam em suas sessões está nos rituais oficiais e ponto final, né? Então, se os rituais são bons, se são bem escritos, etc., isso aí já é uma outra questão. Mas se eu quero falar algo sobre rituais maçônicos, eu devo apresentar com clareza as referências daquilo que eu estou alegando. O segundo ponto é apenas uma questão de mera estatística, né? Os católicos romanos no mundo, de acordo com os dados mais atualizados que eu encontrei, eles somam 17,74% da população mundial, né? Já os cristãos, incluindo aí os católicos romanos, eles somam 31,5% da população mundial. Então, fazendo uma continha rápida, 82,26% da população mundial não é católica romana e 68,5% da população mundial não é sequer cristã, né? Sendo assim, considerando que há maçons de muitas religiões diferentes, como é o meu caso, por exemplo, que sou budista, qual seria o interesse em uma conspiração mundial contra 17,74% da população, né? Ou que fosse contra 31,5% da população, 31,5% da população, né? Se nós contarmos que grande parte desses que se declaram católicos romanos ou cristãos não são praticantes e que, inclusive, a grande maioria dos cristãos, aliás, a grande maioria dos maçons se declara cristã, né? Tendo em vista que as instituições maçônicas elas são muito maiores e mais fortes em países de maioria cristã. Então, se a grande maioria dos maçons também se declara cristã, né,
havendo inclusive ordens maçônicas exclusivas para cristãos trinitários. Então nós estamos falando de uma conspiração mundial contra quem? Né? Quem são essas? Qual é o interesse nessa conspiração mundial? Né? Contra meia dúzia de grupinhos tradicionalistas? Contra os seguidores da Débora Barbosa? Qual seria a relevância desses grupos em termos globais ou mesmo regionais? Né? Então você pode não acreditar em nada do que eu estou falando, mas você será obrigado a admitir, em nome da honestidade intelectual, que no mínimo são razoáveis os meus questionamentos. Né? Bom, agora vamos pontuar algumas questões, algumas das alegações, né, do nosso padre Ripperger. Né? Então ele alega que existem consagrações de primogênitos a algo na maçonaria. Né? Esse algo misterioso, que provavelmente deve ser o diabo na mentalidade dele, né, transferiria um tipo de espírito geracional aos primogênitos. Né? Então, em resumo, é a versão do padre da maldição hereditária dos neopentecostais, né, que não tem base teológica sólida nenhuma, né, mas o padre achou bonito e resolveu adaptar. Né? Então, seguindo o nosso esquema que eu falei há pouco, por que o padre não apresenta onde estão essas consagrações? Né? Em que ritual? De que rito maçônico? Né? Publicado por qual instituição maçônica? Em que ano isso foi publicado? Onde que está isso? Né? E a resposta, é claro, é composta por um monte de justificativas vazias, né? Como aquela velha de que são rituais secretos, de que os rituais oficiais são apenas para enganar as pessoas, que os próprios maçons de graus inferiores não os conhecem. Né? Bom, pois bem, eu fiz todos os graus em diversos ritos. Fiz todos os graus do rito escocês antigo e aceito, todos os graus do rito francês, todos os graus do rito brasileiro, todos os graus do rito adoniramita, todos os graus do rito York. Fiz uma cacetada de graus ingleses e cadê? Eu tenho todos esses rituais aqui e eu nunca vi nenhuma consagração desse gênero. Né? Então mostra para mim onde estão esses rituais aos quais esse padre teve acesso e eu não tive. Né? Mesmo sendo grau 33 em vários ritos diferentes, mesmo tendo traduzido, adaptado e comentado rituais oficiais que ainda estão inclusive em uso no Brasil. Então fica aqui o meu convite aos que concordam e acreditam no padre Ripperger, né, ou em outros teóricos da conspiração. Mostrem os rituais, né, os rituais aos quais vocês dizem ter acesso. Tornem públicos esses rituais. Digam os nomes das instituições maçônicas que vocês alegam que praticam tais coisas. Né? Mostrem quem são os grãos-mestres dessas instituições e em que ano foram publicados esses tais rituais aos quais só vocês têm acesso. Né? O mesmo padre, que tem um título de doutor em filosofia, ao que parece, ele alega aberrações de um ponto de vista teológico. Né? Por exemplo, ele nega que os católicos romanos adorem o mesmo Deus que os judeus e os muçulmanos. Isso aí parece muito com algumas heresias gnosticistas, né? Que afirmam que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo mau, que tentava se apresentar como verdadeiro Deus, mas que na verdade era um enganador. Ora, será que o nosso tão ortodoxo, ou autoproclamado como ortodoxo, padre Ripperger, tem aí umas afinidades com esses gnosticistas heréticos dos primeiros séculos? Né? É o que parece. Né? No catecismo oficial da Igreja Católica Romana, lá no número 841, está escrito que os cristãos adoram juntamente com os muçulmanos e, obviamente, os judeus, o mesmo Deus único e misericordioso. Né? Está escrito no catecismo oficial da Igreja Católica Romana. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né, na audiência de 5 de maio de 1999, ele disse: com alegria, nós cristãos reconhecemos os valores religiosos que temos em comum com o Islã. Né? Desejaria hoje retomar aquilo que há alguns anos
eu disse aos jovens muçulmanos em Casablanca: nós cremos no mesmo Deus, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que cria os mundos e leva as suas criaturas à própria perfeição. O patrimônio dos textos revelados da Bíblia fala com voz unânime da unicidade de Deus. Jesus mesmo reafirma-o, fazendo sua a profissão de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? É a unicidade afirmada também nestas palavras de louvor que brotam do coração do apóstolo Paulo. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, o Catecismo Oficial da Igreja Católica não traz a doutrina da Igreja Católica. O Papa da Igreja Católica Romana, que foi canonizado pela Igreja Católica Romana, não sabe o que é a doutrina oficial da Igreja Católica Romana? Quem sabe é o Padre Ripperger, né? Tá certo que nós vivemos em um mundo onde o óbvio precisa ser provado, onde as coisas mais evidentes causam choque. Mas, pelo amor de Deus, é preciso ter um problema muito grande de raciocínio para conseguir acreditar em tanta bobagem dita em tom professoral por um sujeito que é padre de uma instituição a qual ele desmente e nega. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar neste vídeo é: se você é católico apostólico romano, eu te felicito. Você é membro de uma igreja tradicional, com uma doutrina tradicional. Estude a doutrina da sua igreja, entenda o que dizem os bispos, entenda o que dizem os padres, especialmente o seu diretor espiritual. Pratique sua fé, não só a parte litúrgica, mas também fazendo com que os valores católicos e cristãos permeiem a sua existência. Não tenha fé cega, seja consciente das coisas, também dos problemas e das tendências internas da igreja, que nós sabemos, toda instituição tem, né? Então siga aquilo que a sua consciência e a sua análise te indicarem. No entanto, não seja chato, né? Não seja ignorante e burro, não se deixe levar por gente louca ou aproveitadora que vive de espalhar mentiras e idiotices. Não seja arrogantão, se achando a última bolacha do pacote, querendo se meter a ensinar o que você não sabe, ou querendo dar aula para quem sabe muito mais que você, né? Você não é teólogo, né? Você não é especialista, você não é diretor espiritual, você não é bispo. Você não vai dar parecer teológico ou aula para ninguém, né? Você é só um jovem interessado com acesso à internet, que leu uns textos e viu uns vídeos. Então pare de agir como se fosse um juiz universal ao qual compete emitir sentenças sobre tudo. Ninguém quer saber o que você acha. Então me poupe, né, de vir aqui nos comentários ensinar ou dar a sua opinião. O vídeo aqui é só informativo. Eu não quero saber se você acha que o padre Ripperger está certo ou das conclusões que você chegou lendo alguns livros aí do Olavo de Carvalho ou de outros, né? Então, felizmente, esse tipo de gente chata é minoria, né? Felizmente. Mas, infelizmente, também, às vezes eles aparecem aqui no canal tentando dar aula. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha esclarecido algumas coisas. Um abraço a todos, obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!